Oi, sejam muito bem-vindos ao canal Crônicas do Controle. Aqui no comentário fixado eu vou deixar a minutagem certinha para quem veio dos aplicativos vizinhos e quiser pular para onde de fato a história começa. Hoje eu não estou inspirada para comentar sobre a história, mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês fossem uma cor, que cor vocês seriam? Eu acho que eu seria roxo, e vocês? A narração ela é feita por IA e a história tem elementos da ficção, então qualquer semelhança com lugares, pessoas, nomes ou histórias é mera coincidência. A gameplay ela é autoral, feita por mim, e as histórias citadas são traduzidas e adaptadas também por mim, para a melhor experiência de vocês. Agora, se não for pedir muito, vocês puderem deixar o like, se inscreverem, comentarem o que acharam da história, que vai ser um pouco mais curtinha, compartilhar com uma amiga, com um amigo, com a família, eu vou agradecer de coração. E agora, sem mais demora, bora pra história. Minha irmã roubou minha vida e todos descobriram tarde demais. Desde pequena eu aprendi que naquela casa existia uma estrela, e não era eu, meu nome é Elisa, mas por muito tempo pareceu que minha existência era apenas uma extensão secundária da vida da minha irmã mais velha, Vanessa. Vanessa era linda, carismática, brilhante, ou pelo menos era assim que todos a descreviam. Minha mãe a chamava de meu orgulho. Meu pai fazia sacrifícios por qualquer sonho dela. Minha avó dizia que Vanessa nasceu destinada a coisas grandes, e eu era mais quietinha, responsável. A que entende, desde cedo aprendi que meu papel era ceder. Se Vanessa queria meu quarto eu cedia, se queria atenção eu me calava. Se cometia erros eu era instruída a compreender, porque Vanessa precisava mais. Essa frase moldou minha infância. Vanessa precisava mais apoio, mais dinheiro, mais compreensão, mais chances. Eu era constantemente adaptada ao espaço restante. No começo, acreditei que aquilo era normal. Famílias têm dinâmicas diferentes, certo? Mas conforme crescemos, as diferenças deixaram de ser sutis. Quando tirei notas excelentes, meus pais sorriam rapidamente e mudavam de assunto. Quando Vanessa passava raspando, ganhava reforço, presentes e discursos motivacionais. Quando conquistei bolsa parcial em uma escola melhor, ouvi: não temos como investir nisso agora. Meses depois, pagaram um intercâmbio caríssimo para Vanessa. Quando questionei, minha mãe respondeu: sua irmã tem mais potencial social. Você sempre se vira bem sozinha. Aquilo me feriu de formas que só compreendi anos depois, porque não era apenas sobre dinheiro, era sobre valor, sobre quem era considerado investimento, e quem era considerado autossuficiente o bastante para receber menos. Mesmo assim, eu continuei tentando, estudava mais, trabalhava cedo, buscava reconhecimento. Achava que se fosse boa o suficiente, finalmente seria vista. Mas há uma dor específica em perceber que algumas pessoas não ignoram seus esforços por falta de percepção, elas simplesmente já decidiram quem merece mais. Na adolescência, Vanessa se tornou ainda mais habilidosa. Ela sabia manipular, sabia como parecer vulnerável, como transformar erros em desculpas emocionais, como usar charme para conseguir apoio. Enquanto isso, eu era constantemente posicionada como a madura, a compreensiva, a resiliente. Na prática, isso significava receber menos cuidado, menos proteção, menos prioridade. Meu primeiro grande rompimento aconteceu aos 17 anos. Eu havia conquistado uma oportunidade incrível, um programa preparatório de elite em outra cidade, quase totalmente financiado, que poderia transformar meu futuro acadêmico. Era minha chance, minha saída, minha construção. Mas havia uma taxa complementar alta, e eu precisava da ajuda dos meus pais. Eles disseram não, disseram que era complicado financeiramente. Fiquei devastada, mas aceitei. 2 semanas depois, descobri que o dinheiro havia sido usado para cobrir dívidas pessoais de Vanessa e financiar sua mudança. Impulsiva para viver com amigos, lembro perfeitamente da sensação. Não foi apenas tristeza, foi despertar. Naquele momento entendi algo brutal. Minha irmã não apenas recebia mais frequentemente, recebia o que deveria ter sido meu. Minhas oportunidades eram sacrificadas para sustentar os erros dela. Meu futuro era constantemente negociado para preservar o conforto dela. Quando confrontei minha mãe, a resposta foi devastadora: Vanessa precisa mais de apoio agora. Você é forte, a palavra que usavam sempre que queriam justificar negligência. Naquela noite, chorei como nunca, não apenas pela oportunidade perdida, mas porque, pela primeira vez, percebi que minha maior competição nunca foi o mundo,
era minha própria irmã, e o pior, ela sabia exatamente o que estava sendo tirado de mim, e aceitava. Talvez até esperasse, naquele instante, algo dentro de mim mudou, ainda não completamente, mas uma verdade começou a nascer. Vanessa não estava apenas vivendo sua vida. De muitas formas, ela estava vivendo a minha. Depois daquela oportunidade perdida, eu nunca mais consegui olhar para minha família da mesma forma. Até então, eu ainda tentava justificar. Dizia a mim mesma que talvez fosse fase, que meus pais estavam apenas sobrecarregados, que Vanessa era impulsiva demais e que eventualmente as coisas se equilibrariam. Mas não se equilibraram, na verdade, pioraram. Vanessa voltou da mudança fracassada poucos meses depois, cheia de dívidas, dramas e novas desculpas, e como sempre, a casa inteira girou em torno dela. Minha mãe reorganizou finanças, meu pai fez empréstimos, minha avó culpou mais influências, ninguém mencionou nem por um segundo o que havia sido tirado de mim para sustentar aquele desastre. Minha bolsa perdida, meu futuro adiado, silêncio absoluto. Foi ali que comecei a desenvolver algo que me acompanharia por anos, a dolorosa sensação de invisibilidade. Eu ainda estava presente, ainda ajudava, ainda trabalhava, ainda estudava, mas emocionalmente era como se minha dor tivesse menos legitimidade, porque Vanessa sempre ocupava mais espaço. Aos 19 anos, decidi que não podia mais depender deles, trabalhei em 2 empregos, estudei à noite e consegui entrar em uma boa universidade por mérito próprio. Não era o caminho que sonhei originalmente, mas era meu pela primeira vez. Comecei a construir algo sem esperar validação familiar, ou pelo menos tentei, porque Vanessa, de alguma forma, sempre encontrava meios de invadir. Quando consegui meu primeiro estágio promissor em uma grande empresa, ela apareceu precisando de ajuda temporária. Minha mãe insistiu para que eu a deixasse morar comigo, só por algumas semanas. Foram meses. Meses em que Vanessa usou meu apartamento, meu dinheiro, minha comida e minha estabilidade como rede de segurança, sem contribuir adequadamente, sem respeitar limites, sem reconhecer nada. E então veio a traição que realmente mudou tudo. Na empresa onde eu trabalhava, havia uma oportunidade importante, uma recomendação interna para uma vaga fixa extremamente disputada. Meu supervisor havia demonstrado interesse em me promover, era o maior avanço da minha carreira até então. Vanessa, sempre observadora, descobriu, ela começou a frequentar eventos sociais comigo, se aproximar de colegas, agir como a irmã carismática e encantadora. No início, pensei que talvez estivesse amadurecendo, fui ingênua. Pouco tempo depois, descobri que Vanessa havia usado meus contatos, minhas conexões e informações privilegiadas sobre processos internos para tentar garantir uma posição para si mesma. Pior, ela distorceu narrativas, sugeriu que eu era emocionalmente instável e se vendeu como mais adequada socialmente. Meu mundo desabou. Minha própria irmã estava sabotando minha carreira usando estruturas que eu construí com esforço. Confrontei Vanessa imediatamente, ela não negou. Na verdade, sorriu. Você sempre foi inteligente, eu só sei aproveitar oportunidades melhor. A frieza daquela resposta me destruiu, porque confirmou algo que eu vinha evitando aceitar. Isso não era apenas favoritismo familiar, era roubo consciente. Vanessa não apenas recebia mais, ela se beneficiava diretamente das minhas conquistas, dos meus recursos e das minhas oportunidades, e fazia isso sem remorso. Quando contei à minha mãe, esperando ao menos indignação, recebi algo ainda pior. Vocês são irmãs, não transforme tudo em competição. Competição? Não, competição pressupõe igualdade de condições. Aquilo era parasitismo emocional e estrutural. Naquela noite, pela primeira vez, expulsei Vanessa do meu apartamento. Houve gritos, drama, acusações. Minha família inteira me tratou como cruel. Mas algo dentro de mim finalmente rompeu. Eu estava cansada de ser suporte, plano B, sacrifício conveniente, cansada de ver minha vida constantemente invadida, drenada e reaproveitada por alguém que nunca hesitou em me usar. Ao fechar a porta naquela noite, ainda tremendo, percebi algo doloroso. Minha maior batalha nunca foi conquistar espaço no mundo, foi proteger minha própria vida de alguém que passou anos roubando partes dela. Expulsar Vanessa do meu apartamento deveria ter sido o começo da minha liberdade, mas na prática, foi o início da guerra. Minha família reagiu exatamente como sempre fazia quando eu finalmente impunha limites. Transformaram minha autopreservação em crueldade. Minha mãe chorava ao telefone. Como você pôde fazer isso com sua irmã? Meu pai adotava o silêncio decepcionado. Aquele tipo de omissão que sempre me fazia parecer a responsável pelo colapso emocional coletivo. Minha avó foi ainda mais direta. Ingratidão destrói famílias. Ingratidão, a palavra quase me fez rir. Passei a vida inteira cedendo oportunidades, espaço, estabilidade e paz.
Mas bastou proteger uma única coisa minha para me tornar em vilã. Vanessa, claro, soube explorar isso perfeitamente. Ela se apresentava como vítima desamparada, incompreendida, apenas tentando se encontrar. Enquanto isso, eu era retratada como fria, egoísta, competitiva por um período. Essa narrativa quase me destruiu, porque o dano mais profundo da manipulação familiar não está apenas no que fazem com você, mas em como fazem você questionar sua própria percepção. Mesmo assim, mantive distância, mudei rotinas, fortaleci carreira, cortei dependências e pela primeira vez, minha vida começou a avançar sem interferência direta. Recebi uma promoção importante. Consegui estabilidade financeira real, comecei a construir algo sólido. Isso deveria ter sido suficiente, mas Vanessa ainda não havia terminado. Meses depois, fui surpreendida por uma ligação devastadora, uma dívida significativa em meu nome, cartões, empréstimos, linhas de crédito. Meu corpo inteiro gelou. Após investigação, descobri algo impensável. Vanessa havia usado documentos pessoais antigos meus, aos quais teve acesso enquanto morou comigo, para fraudes financeiras. Minha própria irmã não estava apenas sabotando oportunidades, agora, ela estava roubando literalmente minha identidade. O impacto foi brutal financeiramente, emocionalmente, psicologicamente. Passei semanas entre bancos, advogados, boletins de ocorrência e crises de ansiedade. Confrontá-la foi surreal. Eu ia resolver. Você destruiu meu nome. Ela revirou os olhos. Você está exagerando, exagerando. Minha vida financeira estava comprometida, meu crédito destruído, minha reputação ameaçada, e ainda assim, ela minimizava. Quando levei o caso à polícia, minha família entrou em colapso. Minha mãe implorou: não faça isso, você vai acabar com a vida dela. A ironia era grotesca porque ninguém parecia particularmente preocupado quando ela estava acabando com a minha. Foi então que ouvi uma frase que redefiniu tudo: Elisa, às vezes você precisa ceder para manter a família. Não, naquele instante, entendi algo definitivo. Minha família não queria justiça, queria a manutenção do sistema. Um sistema onde Vanessa podia consumir, errar, roubar e destruir, desde que eu continuasse absorvendo consequências silenciosamente, mas eu não faria mais isso. Segui com denúncia formal. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, não por dúvida moral, mas porque significava aceitar plenamente que minha irmã não era apenas favorecida, ela era perigosa. A investigação revelou mais fraudes do que eu imaginava, outras manipulações, mentiras financeiras, uso indevido de recursos familiares, golpes emocionais. Vanessa não apenas roubou minha vida, ela construiu parte da dela sobre exploração sistemática. E finalmente as máscaras começaram a cair. Minha família tentou negar, minimizar, proteger, mas fatos são menos maleáveis que narrativas. Pela primeira vez, não era apenas minha dor contra a palavra dela, era evidência, documentação, realidade. Embora devastador, esse processo me deu algo novo, clareza absoluta. Eu não estava imaginando, não estava exagerando, não era competição entre irmãs. Eu havia sido alvo, por anos, de uma dinâmica onde minha identidade, esforços e oportunidades eram recursos disponíveis para Vanessa. Naquele ponto, não se tratava mais apenas de recuperar minha vida, tratava-se de impedir que ela continuasse roubando qualquer parte dela. A denúncia formal destruiu o pouco de ilusão que ainda restava na minha família. Por anos, todos sobreviveram sustentando uma narrativa confortável. Vanessa era impulsiva, emocional, complicada. Eu era forte, resiliente, capaz de lidar. Essa dinâmica permitia que ela errasse repetidamente, enquanto eu absorvia dano silenciosamente. Mas agora não havia mais espaço para versões romantizadas, fraude bancária, falsificação, roubo de identidade. Os documentos falavam por si. Minha mãe entrou em colapso emocional, alternava entre choro, negação e tentativas desesperadas de me fazer recuar. Você vai destruir sua irmã. Eu finalmente respondi o que passei anos guardando. Não, ela passou anos destruindo a minha. Foi a primeira vez que verbalizei isso com total clareza, e honestamente, foi libertador. Meu pai, sempre omisso, tentou uma abordagem mais pragmática. Resolver isso internamente seria melhor. Internamente, como tudo sempre foi resolvido internamente, com silêncio, sacrifício meu e proteção dela. Não, eu estava cansada de estruturas familiares que protegiam o agressor e responsabilizavam quem finalmente reagia. Vanessa, por outro lado, continuava acreditando que conseguiria manipular a situação, tentou vitimização, tentou charme, tentou culpar dificuldades emocionais. Mas havia um problema novo para ela: evidências não sentem pena. A investigação revelou não apenas dívidas em meu nome,
mas também pequenos golpes contra outros conhecidos, mentiras trabalhistas e uso recorrente de manipulação para benefício financeiro. Pela primeira vez, minha família foi obrigada a encarar quem Vanessa realmente era, não quem passaram anos tentando fingir que ela fosse. A imagem da filha brilhante começou a ruir, e com ela, veio algo profundamente desconfortável para todos: culpa. Porque proteger alguém de consequências por tempo demais não evita destruição, apenas amplia. Minha mãe começou a perceber, tarde demais, que anos de favoritismo não ajudaram Vanessa. Na verdade, alimentaram cada erro protegido, cada limite removido, cada recurso redirecionado. Construiu uma mulher acostumada a sobreviver explorando, e eu passei anos pagando esse preço. Enquanto o processo seguia, precisei reconstruir minha própria vida quase do zero, recuperar crédito, limpar registros, fortalecer segurança financeira, reestruturar emocionalmente minha identidade. Foi brutal, mas também transformador, porque pela primeira vez, eu não estava apenas sobrevivendo aos danos causados por Vanessa, estava reconstruindo conscientemente algo que era meu, sem interferência, sem sabotagem, sem sessão automática. Comecei terapia intensiva, e uma das frases mais impactantes que ouvi foi: Elisa, você foi treinada para acreditar que seu valor estava em tolerar perdas. Aquilo me atingiu profundamente, porque era verdade. Minha família havia normalizado minha privação como virtude. Minha força sempre foi usada como desculpa para negligência, mas força real não é suportar exploração. Infinita força real, descobri, é interrompê-la. Com o tempo também cortei contato, não completamente com todos, mas profundamente e especialmente com Vanessa, porque algumas relações, por mais biológicas que sejam, não podem continuar quando exigem sua destruição contínua. Essa decisão foi dolorosa, mas necessária. Pela primeira vez, minha paz deixou de ser negociável. Minha carreira, curiosamente, floresceu ainda mais depois disso, sem crises familiares constantes, sem sabotagens, sem drenagem emocional. Eu cresci e recebi novas promoções, fortaleci patrimônio, construí estabilidade, e algo quase irônico aconteceu. Quanto mais eu me afastava da sombra da minha irmã, mais minha verdadeira vida emergia. Percebi que muito do que parecia azar ou limitação no meu passado era, na verdade, interferência, peso roubado, espaço tomado. Hoje, olhando para trás, entendo algo com clareza devastadora. Vanessa não roubou apenas oportunidades isoladas. Ela roubou anos de paz, anos de confiança, anos de crescimento. Mas finalmente eu havia parado de permitir, e isso mudaria tudo dali para frente. Reconstruir minha vida depois de Vanessa foi como aprender a existir sem ruído constante. No começo, o silêncio parecia estranho, sem emergências, sem manipulações, sem crises fabricadas, sem a sensação de que a qualquer momento, algo meu poderia ser tomado. Durante tanto tempo, vivia em modo defensivo, que paz parecia um familiar, mas, aos poucos, comecei a entender que aquilo não era vazio, era liberdade. Os danos financeiros levaram tempo para serem corrigidos, mas consegui, negociei, organizei, recuperei crédito, fortaleci minha segurança. Profissionalmente, me tornei ainda mais estratégica. Passei a proteger não apenas meu patrimônio, mas minha identidade inteira, documentos, limites, relacionamentos, energia, tudo, porque perder tanto para alguém tão próximo ensina uma verdade brutal. Nem sempre as maiores ameaças vêm de estranhos. Enquanto isso, Vanessa enfrentava consequências reais pela primeira vez: problemas legais, perda de credibilidade, relações rompidas, instabilidade. Minha família tentou sustentar apoio, mas algo havia mudado. As provas tornaram impossível continuar fingindo completamente. A fantasia da filha brilhante estava quebrada, e quando máscaras caem, o impacto costuma ser devastador. Minha mãe sofreu profundamente durante anos. Ela acreditou que proteger Vanessa era amor. Agora precisava encarar que, em muitos aspectos, sua proteção excessiva ajudou a criar destruição. Isso não apagava meu ressentimento, mas trouxe compreensão. Minha mãe não criou apenas uma filha favorecida, criou uma dinâmica onde uma filha foi alimentada e a outra sacrificada, e ambas foram prejudicadas. Essa percepção foi importante para minha cura, porque me permitiu parar de buscar validação impossível e começar a aceitar realidades. Minha família talvez nunca me devolvesse o que perdi, mas eu podia me devolver. Essa mudança interna foi revolucionária. Parei de medir meu valor pelo reconhecimento deles. Parei de buscar justiça emocional em quem participou da injustiça. Parei de esperar reparações perfeitas. Em vez disso, construí meu próprio círculo, minha própria estabilidade, minha própria definição de sucesso. Comprei meu apartamento, viajei, investi, estudei ainda mais. Passei a viver uma vida que por anos foi adiada, e cada conquista carregava um peso emocional imenso.
Porque não era apenas progresso, era recuperação, recuperação da mulher que quase foi apagada pela constante invasão da irmã, eventualmente. Vanessa tentou reaproximação não por verdadeira transformação, mas porque perdeu acesso. A ligação veio depois de anos, sua voz ainda carregava o mesmo tom calculado, embora mais fragilizado. Podemos conversar. Ouvir aquilo despertou memórias suficientes para eu entender imediatamente, nem toda saudade merece reabertura. Respondi com calma. Desejo que você encontre seu caminho, mas ele não passa mais pela destruição do meu. Foi uma das frases mais poderosas que já disse, porque simbolizava algo profundo. Eu finalmente compreendia que amor, compaixão e perdão não exigem reentrada irrestrita. Posso seguir sem ódio, mas também sem acesso. Depois daquela ligação, chorei, não por culpa, mas por encerramento, porque aceitei algo que lutei anos para evitar. Eu nunca teria a irmã que merecia, mas podia finalmente deixar de perder minha vida tentando sobreviver à que tive. Hoje, quando olho para trás, vejo uma verdade dolorosa. Minha irmã roubou partes enormes da minha vida, mas não conseguiu meu futuro. Porque, quando finalmente rompi o ciclo, comecei a construir algo que ela nunca mais poderia tocar. Depois de anos reconstruindo minha vida, algo inesperado aconteceu. Eu comecei a me reconhecer. Pode parecer simples, mas para alguém que passou grande parte da existência sendo comparada, diminuída, sabotada ou usada como recurso, descobrir quem você realmente é sem essa interferência é quase revolucionário. Por muito tempo, minha identidade foi moldada em oposição a Vanessa. Eu era a responsável, a discreta, a resiliente, a que suportava, mas sem ela constantemente ocupando o espaço que deveria ser meu. Quem era Elisa? Essa pergunta me assustou no início, mas também me libertou. Descobri que eu não era apenas sobrevivente, eu era ambiciosa, inteligente, criativa, visionária. Muito do meu potencial havia sido sufocado não por falta de capacidade, mas por drenagem constante. Quando parei de viver apagando incêndios emocionais e financeiros, minha vida floresceu de forma impressionante. Minha carreira avançou rapidamente, assumi cargos de liderança, fui reconhecida nacionalmente na minha área e construí uma reputação baseada em competência real, não em carisma superficial. Cada conquista carregava uma emoção profunda. Finalmente, algo era meu sem risco de ser tomado. Também investi fortemente em independência financeira, propriedades, reservas, negócios paralelos. Eu não buscava apenas conforto, buscava segurança, porque depois de ter sua vida invadida por alguém tão próximo, segurança se torna mais do que estabilidade, se torna cura. Minha relação com meus pais também mudou drasticamente. Não houve grandes reconciliações emocionais cinematográficas, mas houve realidade. Minha mãe, envelhecida e marcada pelas consequências, finalmente começou a reconhecer o favoritismo destrutivo. Tarde, sim, insuficiente muitas vezes, mas real. Em uma conversa particularmente difícil, ela chorou e disse: eu passei anos tentando salvar Vanessa, e não percebi que estava perdendo você. Ouvir isso doeu, porque confirmou exatamente o que vivi, mas também trouxe validação. Meu pai, sempre mais silencioso, tentou aproximações discretas. Nossa relação jamais seria plenamente curada. Há danos que mudam estruturas para sempre, mas, pela primeira vez, não carreguei mais a responsabilidade de compensar isso sozinha. Quanto a Vanessa, ela seguiu seu próprio caminho, marcado por consequências inevitáveis. Ainda ouvi notícias esporádicas, instabilidade, dificuldades, tentativas frustradas de reconstrução. Não senti prazer, mas também não senti obrigação. Esse talvez tenha sido meu maior avanço. Indiferença saudável, porque cura verdadeira nem sempre significa esquecer. Às vezes, significa simplesmente parar de permitir que aquilo continue definindo sua vida. Comecei também a compartilhar minha história com outras mulheres. Mulheres que viveram à sombra de irmãos favorecidos, famílias disfuncionais, manipulações silenciosas, e percebi algo poderoso. Minha história não era rara, apenas raramente verbalizada. Isso me deu propósito. Transformei dor em voz, passei a defender limites, autonomia e reconstrução emocional, porque sei profundamente quantas pessoas vivem tentando merecer espaços que nunca deveriam ter sido roubados. Hoje, minha vida não é definida pelo que perdi, é definida pelo que recuperei: minha paz, minha identidade, minha autonomia, meu futuro. Vanessa roubou muito de mim, mas não conseguiu destruir quem eu me tornei. Depois de finalmente enxergar tudo, na verdade, foi justamente quando parei de viver na sombra dela que descobri o tamanho real da minha própria luz.
Aos 38 anos eu já não media minha vida pelas perdas que Vanessa causou. Pela primeira vez, eu media pela grandeza do que construí apesar delas. Minha carreira estava consolidada, meu patrimônio era sólido, minha paz emocional, embora conquistada com cicatrizes, era real. Mas talvez minha maior transformação não estivesse no sucesso externo, estava na forma como eu finalmente enxergava a mim mesma por anos. Fui condicionada a acreditar que força significava suportar injustiça. Suportar favoritismo, suportar sabotagem, suportar perdas, mas estava errada. Força verdadeira não é tolerar destruição contínua, força verdadeira é interrompê-la. Essa compreensão redefiniu tudo. Passei a viver com limites claros, escolhas intencionais e uma proteção feroz sobre minha própria identidade. Já não aceitava relações baseadas em culpa, já não confundia laços biológicos com direito irrestrito, já não permitia que minha paz fosse negociada para manter aparências familiares. Isso não. Me tornou fria, me tornou inteira. Minha mãe, com o passar do tempo, tentou reconstruir parte da nossa relação. Nunca foi simples, havia arrependimento, mas também o peso irreversível de décadas. Algumas feridas não desaparecem completamente, mas aprendi que cura nem sempre significa restaurar tudo. Às vezes, cura significa apenas parar de sangrar. Nosso relacionamento encontrou uma nova forma mais honesta, mais limitada, menos ilusória. Meu pai permaneceu emocionalmente mais distante, mas menos as antigas dinâmicas de pressão silenciosa perderam força. Quanto a Vanessa, ela se tornou, finalmente, responsável pela própria trajetória, sem minha estrutura, sem meu crédito, sem minhas oportunidades, sem meu silêncio. Ouvi falar de altos e baixos, tentativas de reinvenção, novos erros, algumas aparentes mudanças. Desejei, sinceramente, que encontrasse algum nível de cura, mas à distância, porque uma das lições mais difíceis que aprendi foi: desejar bem não exige proximidade. Meu maior foco permaneceu em mim, expandi negócios, investi ainda mais, passei a orientar mulheres sobre independência emocional e financeira. Transformei minha experiência em ferramenta, porque descobri que muitas mulheres vivem histórias parecidas: irmãs favorecidas, irmãos protegidos, famílias que drenam uma enquanto alimentam outra. Histórias como a minha existem em silêncio por toda parte. E quebrar esse silêncio se tornou parte do meu propósito. Em palestras, entrevistas e projetos, eu falava sobre algo que poucas pessoas nomeiam com clareza: roubo de identidade familiar, quando alguém tão próximo ocupa sistematicamente espaços, recursos e validações que moldariam sua vida. O dano vai além do financeiro, é psicológico, é estrutural, é existencial. Dar nome a isso ajudou outras pessoas e a mim mesma. Hoje, quando olho para trás, não vejo apenas a garota constantemente colocada em segundo plano. Vejo alguém que sobreviveu a uma dinâmica profundamente injusta e ainda assim construiu uma vida extraordinária. Minha irmã roubou partes da minha trajetória, isso é verdade, mas não roubou minha capacidade de reconstrução, não roubou minha inteligência, não roubou minha força, não roubou minha essência. E talvez essa seja a minha maior vitória. Ela passou anos tentando viver às custas da minha vida, enquanto eu, finalmente, aprendi a viver plenamente a minha. Hoje, quando olho para minha vida, já não a vejo pelas ausências que Vanessa deixou, vejo pelas estruturas que construí depois que parei de permitir que fossem destruídas. Minha história começou em sombra, na casa onde cresci. Aprendi cedo que amor podia ser desigual, que oportunidades podiam ser redirecionadas, e que muitas vezes, quem mais suporta acaba sendo quem menos recebe. Por muito tempo, isso quase me convenceu de que meu papel era justamente esse: ceder, compreender, recomeçar. Silenciosamente, mas sobreviver não era meu destino final. Despertar foi. Anos se passaram, e hoje minha vida carrega algo que ninguém jamais conseguiu me dar: autonomia plena, construir patrimônio, carreira, estabilidade, paz, mas mais importante que qualquer conquista material, construir identidade. Uma identidade que não depende mais da comparação com minha irmã, nem da validação de uma família que falhou em me proteger. Essa talvez tenha sido minha maior recuperação, porque quando alguém passa anos tendo partes da própria vida tomadas, o maior desafio não é apenas reconstruir circunstâncias, é reconstruir senso de valor, e eu consegui. Minha relação com minha família nunca voltou a ser o que poderia ter sido. Algumas perdas não oferecem versão restaurada, mas aprendi a aceitar isso sem permitir que me destrua. Minha mãe carregou arrependimentos, meu pai permaneceu limitado, Vanessa seguiu seu próprio caminho, finalmente sem acesso irrestrito ao meu, e eu segui em frente, não como vítima eterna, não como irmã esquecida,
mas como mulher que decidiu parar de entregar sua vida para ser consumida ao longo dos anos. Ajudei outras mulheres a reconhecer padrões semelhantes, filhas sacrificadas, irmãs apagadas, mulheres ensinadas a confundir resistência com merecimento. E cada vez que compartilhava minha história, percebi algo poderoso. Quando nomeamos a injustiça, interrompemos sua continuidade. Minha irmã roubou oportunidades, dinheiro, credibilidade e anos emocionais importantes, isso jamais será apagado, mas ela não conseguiu roubar meu desfecho, porque meu futuro deixou de ser território disponível para exploração. Hoje, vivo uma vida que foi construída por minhas escolhas, não pelas invasões dela. Viajo, expando, invisto, ensino, vivo plenamente. Às vezes, ainda penso na menina que fui, a garota quieta, adaptável, sempre cedendo. Queria poder abraçá-la e dizer: você nunca foi menos importante, nunca foi menos capaz, nunca foi correto que tirassem tanto de você, mas de certa forma, minha vida inteira se tornou essa resposta, porque cada conquista minha hoje prova exatamente isso. Minha irmã passou anos tentando ocupar meu espaço, mas no fim, eu descobri que meu espaço sempre foi grande demais para ser permanentemente roubado.